Sejam bem-vindos a mais um Positivecast Transformação aqui na Positividade FM 104.5 e hoje, oportunidade de rever um querido amigo, não nos encontrávamos há acho que há uns 15 anos, Dudu Nogueira. Seja bem-vindo, Dudu Nogueira. Obrigado pelo convite, adorei reencontrar você depois de tanto tempo, né? Pois é, mas... Vamos começar da maneira que a gente sempre começa aqui o Positivecast Transformação e com algo muito importante e hoje mais do que nunca justificado pela tua presença, Dudu. Vamos fazer a autodescrição. Quer começar, Dudu? Tá, eu vou fazer a minha autodescrição. Bom, eu sou um cara atualmente com 64 anos de idade, sou branco, uso óculos escuro não por causa de charme, e sim porque eu sou cego dos dois olhos. Fiquei cego aos 24 anos e já estou nessa luta há 40. Mas sou um cara assim que estou aqui para, né? Hoje eu tive que vir de casaco, coisa que eu odeio, porque eu... Preto, como eu tô vestido também. Casaco preto, uma camisa meio listrada preta e a calça é verde. Mas não fui eu que escolhi não, tá? Foi... Eu já pedi lá, eu ligo para minhas filhas, que eu moro sozinho, né? Sim. Aí eu ligo para minhas filhas, filha, escolhe uma roupa aí que eu vou... Escolheram pela câmera. Aí eu vou pela câmera e pronto, beleza, resolvido, tudo resolvido. E, Dudu, fazendo minha autodescrição, eu tenho cabelos grisalhos, tenho 56 anos, pele branca, tenho uma tatuagem no braço esquerdo em homenagem ao artista plástico pernambucano, Manassés Andrade, que fundou o Instituto Percepções junto comigo. Estou vestindo preto igual o Dudu e estamos aqui sentados, um de frente para o outro, numa mesa marrom, com 2 microfones, ao fundo um painel de LED, com a logomarca da Positividade, do Positivecast, 2 microfones. E, Dudu, já queria, assim, já que nós estamos falando de autodescrição, como é a importância da autodescrição para uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega? Ela é fundamental, né? É fundamental para você se localizar, se posicionar e, de uma certa forma, até se dar ao direito da imaginação mais rica, né? Eu digo assim, porque imaginar é ver, né? Isso parece que já está mais do que comprovado que a mesma área do cérebro estimulada pela visão é a mesma área estimulada pela imaginação. Então, imaginar é ver, né? Só que é uma imaginação diferente, né? Porque quando você constrói o cenário olhando com os olhos de ver, você tem um cenário para você. E quando alguém se autodescreve para você, você já pula muitas etapas, assim, entendeu? De que são, até pela ausência da visão, ela se torna muito importante. Essa autodescrição, essa curiosidade. Sim. Nós temos... Você, pela ausência da visão, você tem curiosidade, queira ou não. E você vai resolvendo essas curiosidades em alguns acidentes, por exemplo. Né? Se abraça uma pessoa, você tem, naquele abraço, uma gama de informação, porque o teu corpo... tátil, né? O teu corpo vira um scanner. Né? Vira um scanner, né? Isso. Você escaneia sem querer. Mas é assim, mas é uma coisa que vem sem você desejar, né? Eu acredito muito, né? A gente sempre conversa quando nós realizamos palestras, né? Capacitações pelo Instituto Percepções.
a gente sempre acaba falando da importância, né, que tem a autodescrição, como a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, poder se aproximar, como você bem falou, imaginar como é você, né, imaginar quem está em frente dela, e também tem outros aspectos, né, tem a questão orientativa, né, você poder descrever o ambiente para tornar mais seguro, mas é muito interessante também a questão de você poder pegar e enriquecer aquela experiência que a pessoa está tendo, né? Hoje, quando você chegou aqui, o Flavinho descreveu o estúdio, o ambiente, né? E eu costumo dizer, Dudu, assim, às vezes alguém chega para uma pessoa cega e fala, poxa, como o dia tá lindo, o céu tá azul, e aí de repente ela fala, caramba, olha que furo que eu dei, pô, fui falar que ele não tá vendo. Isso acontece mais ou menos contigo? Acontece muitas vezes, mas inclusive da minha provocação, né? Eu digo, pô, alguém passa assim do meu lado e fala, pô, nem te vi, meu irmão. Eu falo assim, sim. Eu falo assim, mas não é por nada, não. É que eu não perdi a mania. Natural. Eu te vi ontem, né? Porque alguém falou tal, e eu não consigo reduzir para outro termo, né? Adjetivar de outra forma. Eu sempre digo mesmo, eu te vi. Não tá me vendo aqui, não? Tem gente que brinca, né? Não tá me vendo aqui, não? Eu até tô, mas eu não tava... Queria que você não me visse. Sim. E o que vale é a naturalidade, né, Dudu? Se aproximar e poder ter justamente essa relação. Eu também costumo dizer, essa palavra ver, né? Às vezes fala, poxa, vou chegar perto de uma pessoa cega, vou falar assim, poxa, você viu ontem o Jornal Nacional? Você viu a novela? Sim. Aí viu sim, cara, porque a experiência de assistir, que o visual ele tá muito mais além do que só o caráter sensorial, ele tem o perceptível. Né? Nesse caso, por exemplo, eu sou atualmente, depois de aposentado, eu sou um consumidor de filme, né? E eu pego aqueles filmes com áudio e descrição, né? E eu ligo para minha ex-mulher e falo assim, pô, vê esse filme que eu acabei de ver, é maravilhoso. Sim. Tanto é necessária essa questão da autodescrição que a rede de cinema, hoje em dia, ela tem muito mais apelo visual do que tinha antes, que as cenas eram narradas. Você entendia o contexto de um filme por causa dos diálogos dos atores. Hoje, somente o diálogo dos atores não faz com que você consiga compreender aquele contexto do filme inteiro. Porque, às vezes, há uma cena que foi narrada para você, que se ela não tivesse sido narrada, você não entenderia o filme. Você perderia características ou a compreensão mesmo. E hoje em dia, com esses softwares de aplicação que você aplica e o cara está descrevendo, está te incluindo cada vez mais, mesmo no avançar da tecnologia. A tecnologia não tem que ficar parada porque existe um cego. Não. A tecnologia tem que avançar, mas tem que haver algo que faça acompanhar e dê permissão a esse cego também ver um filme sozinho, né? Sozinho. E a qualidade? Porque, assim, para quem está assistindo, assim, hoje a audiodescrição é um dos recursos de acessibilidade obrigatórios no audiovisual. Mas anos atrás eu ouvi algumas queixas da qualidade da audiodescrição. Como é que está isso? Você falou de cinema, que assim, são grandes produções. Como está a qualidade, Dudu? Olha só, chegou a um ponto que ficou sensacional. Pô, que bom ouvir isso. Desde que ela continue sendo feita pela voz humana. O problema todo é que agora, eles estão começando, por questão de custo, né? Eles estão botando a inteligência artificial para ler uma coisa que está descrever. Uma coisa que está em background lá, né? E ele lê lá aquilo que está lá atrás, não é a legenda do filme.
É o que está atrás, que está narrando aquele cenário. E aí ele não te dá emoção, não te transfere emoção, não tem sentimento. Ele não sabe pronunciar certas palavras e pronuncia errado. Mas já está acontecendo isso? Você já teve contato com esse tipo de audiodescrição? Sim, já. E já reclamei muito. Né? Tem muita coisa que você está perdendo a qualidade. Sim. E que estava maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Você pega séries assim com mesmo uma série de violência, tipo Submundo do Crime, vou lá chutar aí. Cara, eu consegui entender até os tiroteios quando havia. Caramba. A qualidade do áudio de escritor era assim, fantástico. Eu tenho uma filha que eu digo para você que é bailarina clássica, né? Então eu vou lá no Municipal para assistir. Ela é a primeira bailarina lá. Então, aí aquela Floresta Amazônica do Villa-Lobos, cara, é uma peça que tem uma riqueza de detalhes, índio pra caramba, árvore, floresta, blá, blá, tem tudo aqui. Tem audiodescrição. E tem a audiodescrição. Tem um domingo, né, que tem a audiodescrição. É só num domingo. Ah, não são todos. Não são todos os espetáculos. É um. Mas, rapaz, a pessoa narra de uma forma que me faz chorar. Olha isso. É a emoção que está passando. A emoção que ela está vivendo lá. Ela está vendo e ela está narrando aquilo com a mesma emoção que talvez eu sentisse, enquanto vidente, né? Não enquanto cego. Vou dar só uma ajeitada no teu microfone. Já fiz bagunça. Não. Eu me mexo pra caramba. Não, é bom porque a gente corta aqui, tá super tranquilo. Tá. Dudu, a gente já entrou falando de acessibilidade, né, de algumas questões que são importantíssimas em relação à pessoa com deficiência visual, pessoa cega, mas eu queria saber do Dudu. Quem é o Dudu? Contar um pouquinho da tua história, como a deficiência entrou na sua vida. Queria que você contasse um pouquinho para mim. Rapaz, a minha história, ela é muito... Apesar de ser, assim, parecer uma coisa ruim, é muito engraçado, né? Porque ela é um mundo de coincidências. Eu como disse, eu estou com 64 anos, e aos 14 anos eu levei um pontapé no olho jogando bolinha de gude. E nessa jogando bolinha de gude eu tive uma coisa chamada descolamento da retina. Sim. Né? Vocês que têm mais ou menos a idade de minha, né? O Tostão, jogador de futebol, ele também teve o mesmo descolamento de retina e também ficou cego no mesmo ano que eu. Até porque o mesmo médico que cuidava dele cuidava de mim. E não tive isso. Aí, quer dizer, fiquei cego do olho esquerdo. Minha vida é normal, porque enxergar de um olho só é tão bom quanto enxergar dos dois. Tinha visão monocular. Eu fiquei com a visão monocular, do olho direito. E uma vez voltando da Barra da Tijuca pela estrada Grajaú-Jacarepaguá, eu levei uma pancada quando eu estava fazendo uma curva para a direita. Alguém tangenciou, subindo, bateu na quina do meu para-choque, estava chovendo, rodou, e eu fui de cara no morro da Cotia. E aí o limpador de para-brisa e o espelho estava ligado, né? Sim. E o espelho entraram no meu olho direito. Tá vendo como é? Sim. Como é que... E você estava com que idade na época? Nessa época eu estava com 19 anos. 19 anos. Você já trabalhava, estudava? Como é que era? Eu trabalhava com meu pai e estudava engenharia. Estava no 3º ano de engenharia. E você continuou? Como é que foi? Fui largando a faculdade de engenharia, porque não dava para ser, né? Depois que eu recuperei 2 anos
Depois eu voltei a estudar voltei a estudar. Aí estudei economia. Você se formou em economia. Aí me formei em economia. Mas eu já fiz a faculdade de economia totalmente cego, né? Até porque eu tinha tanta matéria, né, da engenharia que eu levei, né, para economia. Aonde você estudava? Na Gama Filho. Sim. Eu estudava lá porque eu tinha bolsa, porque eu era atleta de judô. Praticava judô. Praticava judô. E Dudu, como foi adquirir a deficiência? O que você pensou? O que você sentiu? Como é que isso impactou a tua vida? Primeiro eu vou rir de você um pouquinho. Essa palavra adquirir é horrível. É? Quem é que adquire cegueira? Adquirir é comprar, né? Adquirir. Aconteceu. Mas formalmente a gente usa muito isso, né? Você até fala, a deficiência é adquirida ou congênita, né? Pois é, adquirir. Eu costumo brincar sempre, né? Espero que você não fique zangado Lógico comigo. que não, pô. Mas eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar porque eu acho que você não é fácil. Não é fácil. Não, mas primeiro fala uma palavra pro adquirida. Como você vê você receber a deficiência? Como eu recebia? Sei lá, eu não tenho uma palavra, mas eu acho que justificar, dizer adquirir, ela não é... Passou a fazer... Você quer uma cegueira? Isso é aquisição, sim, não é? Sim. Você... Não, eu não quero uma cegueira. Aconteceu. Não é voluntário. Foi um fato contínuo na minha vida que me levou a ficar cego, né? E ficar cego num mundo, né, que tem muito apelo visual, é complexo, muito complexo. E eu estava numa fase de idade em que eu não era mais adolescente e ainda não tinha acabado a minha faculdade, né? Já era um homem, já tinha namorada, já tinha não sei o quê. Tudo foi complicado. Mas o mais complicado mesmo, na minha cabeça, foi andar de bengala sozinho, que eu adoro. Sim. Aprendi a andar de bengala. E como você aprendeu? Quem te ajudou nisso? A minha mãe pesquisou na internet e descobriu que tinha um instituto chamado Oscar Clark, sim, ali na Tijuca, na General Canabarro. Né? Ainda existe? Creio eu que sim. Nossa, relembrou aqui, muito antigo. Muito, Aí eu ia para lá para aprender a andar de bengala. Meu pai me levava de carro, aí eu pegava a professora me pegava, me dava um monte de voltinha pelaquela rua toda lá, me ensinando como é que é o passo, como é que vai e tal. Aquilo foi me dando liberdade. E segurança, né? Autonomia. Vai te dando segurança e independência. Porque o que é pior, né, é você depender, né? Sim. Ficar dependente é uma coisa ruim, não é boa. Não faz bem para o ego de ninguém, não faz bem para a saúde de ninguém. Você ter que esperar o outro para te ajudar, para te auxiliar. Então, eu queria a independência, eu queria ir para a faculdade. A minha irmã ia comigo para a faculdade, né, para tomar conta, tomar nota, né, de coisas assim. Como é que você fazia em relação à faculdade, né? Para você poder fazer o acompanhamento, como você fazia? Esse aqui é o negócio legal. É você ter esse espírito assim meio irreverente, né, que era o meu caso. A minha irmã estava assistindo aula comigo e tudo, mas o professor está dando aula lá e está explicando. Ó, daqui para cá deu X. Aí Você não estava vendo? Eu não estava vendo. Eu tinha que quebrar esse meu tabu,
Essa era uma das primeiras coisas que eu tive que romper. Essa aqui, porra, tu já acha que tá todo mundo olhando para você. Tu é cego, todo mundo olha para você. Quando eu andava de bengala ali na Tijuca, né, aprendendo a andar de bengala, uma vez eu me lembro, nunca mais esqueci, estava eu e a Celina, ela andava atrás de mim e eu indo na frente, assim, né? Aí vinha duas senhoras assim na minha contradireção, né? E chegaram para mim assim, olha que coisa assim, que coisa mais engraçada. Nossa, tão bonito. Olha isso. Um capacitismo, né? Na época ninguém sabia que era, né? Olha, tão bonito, mas... É cego. Complicado. E aí eu tinha que romper com esses tabus aí, essas coisas. Aí eu chegava pro cara e falava assim, pô, meu irmão, aqui, eu sou cego. Pô, esqueci, daqui pra cá deu X, pra quem enxerga tá vendo, aí eu... Ah, tá. Você provocava o professor mesmo, se manifestava. Professor. Excelente. Eu provocava ele, né? Porque é isso que eu sempre falo. Eu acho que o professor tem que estar preparado para dar aula para todo mundo. Sim. Né? Mas até hoje não estão. Assim, não estão. Vários professores se preparam, né? A gente não pode ser injusto, mas muitos não estão preparados. Em relação à pessoa com deficiência auditiva. É aquele movimento de escrever... e falando virado para o quadro. Escreve, óbvio, virado para o quadro, mas na hora de passar a aula você tem que falar de frente. Olhando para aquele tem uma pessoa com deficiência auditiva, né, uma pessoa surda, você vai falar com a turma, mas olhando para aquela pessoa, permitindo, caso seja esse o recurso, né, a leitura labial. Né? Depois, já aconteceram vários casos assim, hilários, né? Todo mundo, meus amigos voltaram, todo mundo ficava meus amigos de novo, tudo comigo. Aí eu já aprendia, já ia de bengala para a faculdade sozinho, ia lá tomar cafezinho com a galera. Eu sempre fui assim. Foi independente e tocou sua vida mesmo. Toquei a minha vida. Tanto é que depois que eu me formei em economia, dizem as más línguas que eu fui o primeiro cego a se formar em economia no Brasil. Sim. Porque o pessoal geralmente vai para a área de história ou vai mais para a área do direito. Sim. E eu, como vinha da área tecnológica, né, engenharia, eu não conseguia ter esse pensamento. O meu pensamento era muito lógico e tudo, né? Aí eu fui acabar indo para a PUC, cara, para fazer aquele curso da PUC de programação e de análise de sistema, que era pós-graduação. Aí fui estudar lá. Nunca tinha um cego estudado lá. E eu fui também pioneiro lá nesse sentido, de quebrar esse gelo, né? Sim. De quebrar esse gelo. Pô, eu tinha um pioneirismo, né? Não deixa de ser. Porque você está lá, diante do quadro, aí o cara fala a mesma coisa lá. Eu tinha um professor que eles que davam aula na pré-graduação, era todo mundo da Marinha. Marinha, pessoal muito bom mesmo, muito bom, tecnologicamente. Aí o Blachek, uma vez ele falou um negócio lá, e eu falei, pô, Blachek, esqueceu de mim? Aí ele... olhou para cá, para mim, aí tá, a galera falou, pô, Dudu, aí tu deixou até a careca do Blachek vermelhinha. Eu digo, o que, Blachek? Não fala isso comigo. Pô, sério? Vou ter que remontar você todinho na minha cabeça? Tu é careca? Não sabia. Não teve autodescrição naquela época, não. Não tinha era raro. Era raro. Ninguém lidava muito com cego, né? Assim, então, quer dizer, aí eu ria pra caramba, aí virou tudo, aquilo virou brincadeira. Aí, ao longo disso, foi rompendo as coisas foram sendo rompidas, nessas barreiras, esses preconceitos. Na própria faculdade de economia, eu dava aula de microeconomia para reforço. Você vê, eu era cego e continuava a ajudar. E aula de reforço de algoritmo
na PUC. Você vê, a gente... tudo é possível, desde Claro. que você queira, né? Você tem que querer. Uma coisa... A minha vida, por exemplo, eu tive uma família maravilhosa que me ajudou muito. Você quer ver? Economia. Como é que você imagina um gráfico Sim. em economia, né? E como você fez? Rapaz, meus irmãos, olha a paciência que a minha família tinha. Pegava aqueles palitos de churrasco, pegava a folha, colava o palito de churrasco aqui e ia botando uma linha contínua, era um barbante, né? Uma linha fragmentada, eram vários pedacinhos de barbante, para eu poder entender. Tem a interpretação Naquela visual, equação, representação, aquelas equações que eu resolvia, qual seria o formato gráfico. do gráfico? Porque caía na prova isso, você fazia um negócio assim, qual o gráfico que você montou na cabeça? Eu montava o gráfico na cabeça, né? Em função das coisas, e eu já imaginava qual que era. Aí o professor falava assim, ó, tem um gráfico assim, assim, assado, assim, assim, assado, eu digo, é esse aqui. Pronto. E formado, como é que foi a tua experiência profissional? Como é que foi o ingresso? Você teve algum obstáculo, dificuldade? Como é que foi isso, Dudu? Rapaz, foi uma coisa bem engraçada. Eu era aluno lá da PUC, né? E eu fui fazer tinha aquelas inscrições para estágio, né? Sim. Aí eu me inscrevi para um estágio. Aí me chamaram. Mas ninguém não sabia que eu era cego, né? Aí cheguei lá para fazer. Aí os caras... Pô, mas a gente não tem equipamento aqui. Eu digo, mas o equipamento não é tão caro. Sim. Pô, vocês são um banco, né? É uma oportunidade, né, tal. Aí esse grupo, Bozano Simonsen, né? O meu tio, eu tinha um tio que era amigo do Bozano, né? Aí ele falou, pô, eu boto a minha mão no fogo, pode contratar. E nesse mesmo tempo, eles ganharam a licitação para privatização do Banerj, do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu fui para lá para ser interventor junto ao Banerj na área da informática, no que se refere à transferência dos bancos de dados todos. Aí eu fiquei treinando lá. O Banerj e o Bozano Simon me deram um computador da IBM, que falava aquela voz metálica ainda. Era o JAWS? Eu usava... Não o JAWS. Era o DOS. DOSVox? Nem, não, acho que não existia. não Antônio Jorge não tinha criado. O JAWS Não, é da IBM. Era da IBM. É um software lá da IBM. Via Voice. Via Voice, que chama. Então, aí eu usava aquilo e foi com aquilo que eu fui ganhando, né, meu espaço. Depois eu pulei de programador, fui para analista de sistema. Aí, em 1998, aí já estamos em 98. Em 1998, cara, os caras me deram um checkmate. Ó, você já era o Itaú, né? Fiquei 2 anos ainda no Itaú. Eu fiquei trabalhando lá em São Cristóvão, que tinha o prédio lá de São Cristóvão. Aí o Bozano Silva me chamou, dizendo que não tinha mais trabalho para mim aqui. Que se eu quisesse continuar no banco, que eu tinha que ir para São Paulo. Porra, aí, bicho, eu já era casado. E o teu jeitão carioca? Eu já tinha 2 filhos. Falei com a minha mulher. Falei, Cris, segura a onda aí. Aí ela segurou a onda. Eu fiquei estudando. Estudei porque eu queria passar para o Banco Central. Que eu queria ser economista do Banco Central. Mas eu fui burro, tirei 0 em estatística.
que eu não podia tirar 0 em estatística. Nessa época já tinha cota. Sim. Mas eu teria passado se eu não tivesse tirado 0 em estatística. Se eu tivesse só acertado uma. O problema é que eu chutei uma errada, anulava uma certa, até hoje, né? Sim. Pô, isso aí é horrível. Aí, pô, não passei no negócio, fiquei tristão. Aí continuei estudando. Aí o meu irmão chegou para mim um dia e falou assim, pô, Dudu, aí apareceu um concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu digo, não vou fazer isso não. Aí ele, pô, faz, rapaz. Eu digo, pô, eu falei assim, deputado estadual, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 40 vagas. Pô, meu irmão, só deputado tem 70. Sim. Já tem, aquelas cartas são todas marcadas lá, não é possível, meu irmão. Aí o meu irmão falou assim, não, cara, tu tem que fazer. Eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não dá pra ficar gastando em concurso assim, não. Aí ele falou, eu pago pra você. Foi os R$50 mais bem pago da vida dele. Que eu passei em 10º lugar. E a prova? Como é que foi a prova? Foi com o ledor. Teve teve o mesmo tempo, um tempo maior? Como é que foi? Não, o mesmo tempo. Só que era com o ledor. Eu só teria um tempo maior se eu escolhesse fazer em braille. Como eu não sou apto em braille, né? Porque eu já entrei na informática já meio velho, né? E eu já queria, né? Foi já no digital, né? Não, eu já queria tudo meio no digital. E lá na PUC a gente desenvolvia muito sistema para audição, né? Para conversão de sintaxe, semântica, entendeu? Aí a gente fez e começamos com aquelas coisas assim. Eu passei. Aí passei para lá, para a Alerj. E Dudu? Eles não podiam me mandar embora mesmo, eu passei. E aí rapidamente compraram equipamento, até porque eles estavam montando a informática. Nós fomos lá para montar a informática. E montamos a informática. E lá você tinha recursos, softwares, tudo plenos para acessibilidade. Lá você usava o quê? Lá eu usei JAWS, usei o Windows, né, também. Usava o DOSVox para as coisas menos afeta banco de dados e tal, não sei o quê. E no teu particular você usa o que hoje? No teu particular? Hoje eu não tenho um computador, eu tenho esse celular aqui, que tem toda a minha vida aqui todos dentro. Os recursos, né? Tem todos os recursos aqui. É um iPhone. Aqui é um iPhone, ele vem residente um aplicativo, né? Chama-se VoiceOver, de uma qualidade assim indescritível, né? A capacidade que ele tem de transformar o toque em som, texto, tudo. Mas os recursos nativos você usa de acessibilidade do iPhone? Qual aplicativo? Os recursos do sistema operacional, do iOS, você utiliza? Todos. Tá. Uso todos eles. Tá. Eu uso esse cara aqui para ver filme. Eu tenho todos os streamers aqui. Aí eu meto um fone de ouvido aqui, tal. Escolho o filme, fico vendo filme. Quando eu estava trabalhando de casa, depois de eu ter feito a operação, que essa parte eu ainda não falei aqui, do câncer, né, tal, eu fiquei trabalhando e foi em plena pandemia. Nós estávamos trabalhando todo mundo home office, né? Eu não ia ao trabalho, eu me logava daqui, do meu celular. Eu entrava na minha máquina de trabalho que ficava ligada lá. Trabalhava pelo celular. Que trabalhava pelo celular. Logado na máquina lá. Dá para fazer tudo. E Dudu, tem um lado seu pessoal aí, esportivo, né? Eu te conheci em 2009, né? 2008, 2009.
através, né, uma guia que você tinha para corridas, a Kátia. Como é que é o Dudu esportista? O que você gosta de fazer? O que você já fez? Rapaz, eu já fiz tanta coisa enxergando, mas assim, eu não deixei de fazer nenhuma delas porque fiquei cego. É claro que tem algumas besteiras que eu faço que eu tô garantido com algum amigo, né? Pô, Dudu, quer dar uma voltinha de moto? Quero, mas você vai pilotando, eu vou pilotando. Aí você veio de moto hoje, né? Você veio com quem aqui? Eu vim com um amigo chamado Kaká. Inclusive Kaká, agora ele não tá aqui no estúdio, mas daqui a pouco mandar um abraço para ele. Aí o Kaká, então, aí eu monto na moto e vou, tal. Aí o cara vai para direita, eu vou para direita, vai para esquerda, um pouquinho. Mas assim, andando a 10 km por hora, só passando a primeira e segundinha, só assim. Agora, gosto de surf, surfei enquanto enxergava, surfei muito, fiz muito judô na minha vida. E depois, com a perda de visão, o que você... Eu passei a fazer só musculação, né, e corrida. E como é a corrida com guia? Para quem está assistindo a gente, não conhece, como funciona? Funciona muito bem. Existe uma... Primeiro que eles são sempre voluntários, né? Todos os... tem uma organização que eu não vou lembrar o nome, que é linda. Eu vou lá na Lagoa correr, se eu parar lá, eu preciso de um voluntário aqui, aparece um sempre para dar uma volta comigo na Lagoa. Mas aí você segura uma cordinha assim, que é um laço desse tamanho assim, você segura aqui, e vocês dois vão dando o mesmo passo, né? Vai correndo. E vai passando orientação? Como é Ele vai passando, sim. Vai, Dudu, cuidado. Vai, levanta o pé mais alto ali, porque ali o chão tá ruim. Tem isso também. Vai dando essas dicas e vai me acompanhando na minha velocidade. O que eu tô exigindo dele, ele acompanha, né? Mas você já fez alguma competição, assim, corrida? Eu corri essas maratonas do Rio todas. Mas a maratona mesmo? Não, maratona não, meia maratona. Meia maratona, corri uma pancada. Mas com guia só ou teve que revezar o guia? Não, só uma eu revezei o guia. Porque essa eu quis marcar tempo. Aí essa eu marquei tempo, que foi 1h25 que eu fiz a meia maratona. Essa foi a única que eu quis marcar tempo. Que eu corri lá de São Conrado até a Princesa Isabel, ali a entrada. Aí quando chegou na Princesa Isabel, eu peguei outro guia que estava me esperando. Para correr na minha velocidade, né? Porque eu estava correndo para 14, mais ou menos, por hora. Caramba. E fora a corrida, o que você fez de esporte? Eu nunca fui piloto de asa delta, mas já voei de asa delta, já voei de parapente. E a última maluquice que eu fiz agora foi ir surfar nas ondas de Nazaré. E como é que foi? A minha família me enche a paciência, que eu não gosto de viajar, né, tal. Aí essa minha guia, Kátia, que você se referiu, mora lá em Lisboa atualmente. Ela era minha colega de estado também, e ela se aposentou e mora lá. E aí ela me falou assim, Dudu, vem pra cá, passa uns dias aqui, porque eu tava com aquele problema do câncer. Aí você vai ficando meio assim, né, pensativo, meio mais tristinho, né? Mas sempre em frente. Aí ela me chamou. Aí eu falei assim, tu não vai gastar dinheiro só vai gastar o dinheiro da passagem, não vai gastar dinheiro com nada aqui. Aqui tu vai ficar aqui, a gente vai pra academia. Me matriculou numa academia. Aí eu e ela íamos pra academia. Mas eu falei pra ela, só vou aí se eu puder ir pra Nazaré. Se tu me levar em Nazaré, e eu conseguir entrar naquela zona lá. Aí tivemos um dia lá que a gente tirou pra ir. Quando eu cheguei lá naqueles galpões lá que tem lá, quem tava? A Maia Gabeira. A Maia Gabeira, tava o Lucas Chumbo
E aí o piloto que era piloto do jet ski do Lucas Chumbo, que me levou lá para dentro d'água, me levou lá para as ondas. Caramba. E tinha, cada piloto, cada surfista tem 2 pilotos, né? Tem 2 jet skis à disposição, né? Eu não descia a onda pela frente, eu descia por trás. Porque o cara estava pilotando o jet ski, a gente entra no canhão e começa a subir, né, cara? Aí você sobe. Quando você chega no topo da onda, você larga o surfista dá mais 2 braçadas e desce. Aí lá na outra ponta da onda, tem um outro cara de jet ski já esperando para botar para dentro do mar de novo, para ir dar a volta e subir no canhão de novo. Mas eu e ele não, eu subia no canhão lá em cima, aí a gente voltava descendo, acelerando, inclinado para subir a outra parede que tinha. Aí subia a outra parede, quando a gente subia a parede lá, já caía de novo, aí já ia inclinado. Assim. Fiquei 1 hora nessa brincadeira. E o que você sentiu? Como é que foi tua percepção em relação a isso? O que passou pela tua cabeça nessa hora? Quer ver? Eu nunca injetei tanta adrenalina na minha vida como naquele momento ali. Foi assim, é o momento mais inesquecível da minha vida em termos de esporte, de atividade, foi aquilo. Mas parece engraçado, era o seguinte, eu queria muita adrenalina, né? Muita adrenalina. Ele foi lá naquela adrenalina. E eu ficava pensando assim, cara, acho que eu já posso morrer hoje, porque eu já fiz tudo na minha vida. Eu ficava pensando. Aí eu falava, Gonçalo, né? Tinha uma hora que o mar dava uma arriada, aí a gente ia para o lado de fora assim, né? Aí eu falava para ele, Gonçalo, cara, isso não é verdade, eu estou aqui. Às vezes, eu achava que eu estava sonhando, cara. E uma das coisas que me preocupava muito é porque eu não podia estar de óculos, né? Sim. Porque senão tu se ferra. Colocou alguma proteção ou não? Não, nem coloquei. Mas é por causa do que eu tenho uma prótese, né? Aí eu falava para ele, vai perder a prótese. Vou perder minha prótese. Sim. Mas ia ser delicioso. Sim. Assim, foi assim, uma aventura assim, indescritível, cara. E o cara não teve pena nenhuma mesmo. Eu falei assim, ele falou assim, perguntou para a Kátia, ele é isso mesmo aí? Sim. Aí a Kátia, ele é. Isso é inclusão, né? Ele é exatamente isso inclusão, aí. Você pode fazer com ele o que você quiser lá dentro, que ele não vai fazer um pio. Vai embora. Não é para qualquer um. Eu só gritava, né, cara? Que tinha hora que a gente voava. Tu voa, meu irmão, o mar te joga lá em cima, assim, de tu subir e cair assim. Cara, era um negócio muito lindo, muito lindo. É a coisa mais gostosa que eu já fiz, assim, em termos de aventura. Muito legal, muito legal. E você falou em voar, né? Só que voou no mar, nas ondas de Nazaré. E essa tua experiência, né? De asa delta, parapente, como é que foi? Ela é tão gostosa quanto, mas você fica mais dependente, né? Do cara que está ali, né? Porque, por exemplo, quando você está num parapente ou numa asa delta, você está segurando na mesma haste que ele está segurando. Se ele quiser deixar eu pilotar, eu posso pilotar. Sim. No caso do jet ski não dá, né? Nem tem tentativa. Mas o Rio de Janeiro, nessa última vez que eu voei, tá lá até no meu Instagram lá. Eu perguntei pro Lira, né? O Lira, porque você tem que
tem que dar uma corrida, né, cara? Sim. Pra tu não afundar, né? Tem que correr pra inchar e ir embora. Aí eu lá em cima, já lá em cima voando, lá altão, ele lá segurando aquele tubo lá com a câmera, né? Me filmando e tudo. Eu perguntando, e eu olhando para ele, falando assim, cara, pô, eu já vi isso aqui tudo assim. Isso era lindo demais. Eu ficava olhando, né? Bateu a recordação. Aí eu pedi para ele narrar. Pô, narra aí para mim. Ó, então eu vou fazer uma curva para a direita, agora a gente vai passar em cima da pedra de novo. Aí passamos em cima, estamos em cima da pedra. Aí eu digo, pô, aí ele falou assim, ó, agora se a gente olhar para a esquerda, tem a rocinha, tá cheio de telhado. Cheio de telhado. Eu digo, mas pô, cheio de telhado, e você acha isso bonito? Aí ele falou assim, cara, o Rio de Janeiro, ele não importa, continua lindo. Ele falou exatamente isso. Aí a gente começou a cantar lá no alto aquela música do Tim Maia. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Foi assim, muito, muito bom. Cara, o passarinho passava do lado da gente assim, piava aí, pô. É uma sensação muito boa, né? Muito boa. Algumas pessoas dizem assim, você faz isso porque você não enxerga. Não é uma verdade, não, né? Não é. Porque eu já fiz, né? Enxergando. Então... Não, e pelo contrário, a visão dá até uma segurança. Quando você está numa asa delta, que você obviamente depende, como você falou, daquele piloto, às vezes você ter a visão vai te dar uma segurança maior. Então achar que eu não enxergo, eu vou estar seguro, não é assim. Não, Mas assim, eu aconselho a qualquer um, né? Se puder, né? Pega uma onda na praia, sabe? Tem como, sabe? Alguém te levar para dentro do mar assim com uma onda baixinha. E com segurança. E te empurrar e você tentar ficar em pé. Se não quiser ficar em pé, na inclinação que o cara botar, você vai embora. Tu tem que... Dá para curtir aquela água gelada. Dá para curtir. A sensação é incrível, né? O barulho, o vento, água, que do ponto de vista sensorial, tátil, Lá em cima, no alto, você não escuta quase nada. Só Sim. O pássaro que passa assim do teu lado e que dá um pio. É bem legal. E Dudu, também você falou agora de esportes radicais, né? Tem também uma veia artística aí. Você está fazendo teatro, Dudu? Eu estou fazendo. Não sei se é por causa de uma veia artística, né? Na verdade, é porque eu sou muito irreverente mesmo e adoro brincar, eu adoro estar incluído, né? E adoro os desafios. Eu um dia estava passando ali com a minha namorada, ali numa rua ali pertinho da minha casa, aí tinha lá, pô, Dudu, por que você não faz teatro? Eu aposentado, reclamando que não tinha o que fazer. Teatro? Vou lá, deixa eu ver. Aí fui ver. Aí tinha aula de teatro de improviso. Pô, improviso? Cara, é isso que eu quero. A vida da gente é um improviso, né? O tempo inteiro você está improvisando. Só que existem técnicas para você improvisar. Aí eu adorei. É uma escola de teatro? Existe uma escola de teatro chamada Arte em Cena, na rua 19 de fevereiro, número 48, em Botafogo. Legal. É bem pertinho da minha casa. E coincidentemente, eu quando cheguei lá, eu achava que eu não ia conhecer ninguém, não ia... Né? Tem sempre aquele pé atrás, assim. Eu falei pros caras, olha só, vocês topa ter um colega cego aí e tal, claro, tal, né? Aí fazia essas coisas. Até que teve uma hora que eu encontrei com um amigo, Dudu, eu sempre imaginei que eu ia te encontrar numa aula de teatro. Sério? Numa aula de teatro. Aí tinha um cara, o apelido dele é Beterraba.
O Beterraba, ele era câmera, né, numa novela. Eu participei de uma novela em 2004. A novela chamava-se América. Sim. Glória América. Com aquela... Débora, Glória Pérez. Era da Glória Pérez, né? E tinha aquela menina bonita, esqueci o nome dela. Aí me chamaram para porque eu era corredor de rua. Aí a Glória Pérez, ela tem sempre essa veia de querer incluir uma coisa para despertar causas na sociedade. sociais, né? No final da novela aparecia, às vezes, um trecho. Despertar a sociedade. E eu, quando estava correndo na minha maratona, e todo mundo via que eu era muito alegre, eu era daqueles caras que corria gritando: olha a frente que tem um cego sem freio. Era assim, né? Eu ia brincando o tempo inteiro. Aí acabaram que a Rede Globo estava lá, me convidou, né, para eu ter uma reunião com a Glória Pérez. Eu tive a reunião com ela e aí fui dar a parte da consultoria para o Marcos Frota, que ele ia ser um cego corredor como eu. Sim. Na história. Aí tem lá ele dirigindo, que é coisa que eu fazia, né? Sim. Dirigindo, tem várias coisas tudo que eu fazia na vida, que eu já fiz cego, né? Ele também reprisava na novela, né? Aí a Débora Seco era uma pessoa maravilhosa, pessoa assim, aquele Caio Socler, né? E tal. Inclusive foi o Caco Socler, né? E que teve um dia lá nesse meu onde tem a minha aula de teatro, em que estava o Beterraba lá. O Beterraba falava assim para mim: pô, um dia eu sabia que eu ia te ver fazendo teatro. Que bacana. E foi assim por acaso, porque eu sou muito irreverente, eu gosto dessa coisa do desafio. E a técnica do teatro de improviso, ela é muito legal, ela mexe com a tua mente. Não tem idade, cara, não tem idade, não tem deficiência, não tem nada que impeça que você possa ser feliz numa atividade qualquer, desde que você se disponha a fazer, né? Você tem que estar disposto a enfrentar as adversidades que haverão. Sim. Né? Não é fácil você tá interpretando. A gente tem que adaptar algumas técnicas para que eu possa participar. Acompanhar. Né? Porque às vezes começa uma cena com um cara fingindo que está abrindo um armário. Aí tem que ter alguém aqui me dando um bizu. Me dá o bizu aqui, o cara está abrindo uma audiodescrição, né? Sim. Me dá o bizu que o cara deu. Aí orientação em cena, né? E quem são os professores lá? Lá é o Fábio Nunes, que é o meu professor. Pô, mandar os parabéns aí pro Fábio Nunes, pela iniciativa, tá te recebendo, formando um artista, né? E bacana, iniciativa muito interessante. Parabéns pro Fábio Nunes. O Fábio Nunes é um cara muito legal, muito empenhado. Parece que ele já foi ele trabalhava com Boechat, não, com Porchat, né? Fazendo um quarteto, não sei de quê também. É assim, bem legal, é bem legal. E é bom que você consegue, no teatro, você viver personagens, porra, de um imaginário que acontece do nada. Aparece um personagem na tua mente e tu entra. Sim. Entra naquele cenário que já está julgando. Sabe? Aí você consegue entrar. Se você ficar com receio, tu não entra. Entendeu? Então você aprende muita coisa no teatro. Teatro deveria ser uma coisa muito bem explorada, sabe?
até nas escolas, né? Porque o teatro te dá a veia da criatividade, de criar, de poder criar. Eu sou louco para escrever meu livro, né? Sou louco para escrever um livro. Mas não assim, esse livro piegas de dramaturgia, né? O cara que ficou cego. Não é disso. É isso, eu quero assim, essa coisa que cindia, né? Quem brincava comigo de jornalismo e escrever meu livro era um cara que é teu amigo, foi teu amigo, né? Chamado Ricardo Boechat. Grande Boechat. E vocês se conheceram como? Na verdade, eu conheci o Ricardo Boechat através do irmão mais velho dele, que é o Macuco, que também já veio a falecer. Faleceu na pandemia, né? O Boechat morreu antes e o Macuco morreu por causa do Covid, né? Morreu. Ele era meu amigo porque o que acontece? Eu era economista e eu montei uma confecção em São Cristóvão. Os filhos dele tiveram lojas também. Aí eu montei uma confecção em São Cristóvão. Aí eu andava, todo dia eu andava e passava em frente à Fundação Leão 13 lá. E quem era o presidente da Fundação Leão 13 era o Macuco. Aí o Macuco me via passando todo dia. Aí, fala aí, cara. Aí eu digo, fala aí. Ele também é irreverente. Fala, ceguinho. Aí, esse dia já era ceguinho. Dudu, entra aqui. Aí eu entrava lá. Aí todo dia tomava café. Chegava lá assim, tipo 6h30 da manhã, 15 para as 7 da manhã. Sim. Aí tomava cafezinho, aí o motorista dele já me levava até a minha fabriquetazinha e ficamos amigos, conhecia a segunda esposa, as crianças, o primeiro filho, o Carlos. Então essa turma aí é uma turma da pesada, são pessoas assim que também me ajudaram muito, sabe? Me ajudaram muito. O Boechat sempre teve esse caráter aí social também. Embora muito discreto, ele era um cara que defendia a questão da diversidade, pessoas com deficiência. Ele era uma pessoa que você notava que ele sentia isso mesmo. Ele fazia essa defesa sempre que ele podia, no rádio, no jornal, todas na televisão. Assim, do jeito dele, principalmente no rádio. Sim, principalmente no rádio. E, Dudu, queria fazer uma pergunta aí, você falou das tuas filhas, né? Queria que você falasse um pouquinho como é o Dudu na família, como é a relação com as suas filhas. Cara, eu conheci a mãe das minhas filhas 1 ano depois de eu estar cego, totalmente cego, né? Eu não a conheço de vista, né? De ver. Mas sabe aquilo que eu te falei de curiosidade? Eu tinha um amigo, que ele ficava falando para mim, né? Que eu falava para ele, quando apareciam umas gatinhas assim, vamos junto ali, a gente senta ali, fica do lado, né? Quem sabe não rolam umas conversas. Sim. Aí ele falava muito dessa menina, da Cristina. Que ele conheceu a Cristina, aí resolveu um dia me apresentar a Cristina. E minha irmã ia na aula comigo, minha irmã estava com um negócio no cabelo, assim, um couro no cabelo e um negócio de prender no cabelo, assim, né? Aí essa Cristina chegou para minha irmã e perguntou, né? Da onde que era a que ela tinha comprado. Minha irmã, totalmente desprendida de valores, né? Pegou e falou assim, não, toma, dou para você. Não sei o que, pronto. Aí, né, já foi a conta. Aí a gente começou a se conhecer, aí se namorou e tal, casamos em 91. Aí, em 93, ela me deu
a minha primeira filha, maravilhosa, que é médica. Qual o nome? Eduarda. Ela é médica, está com 31 anos hoje, vai brigar comigo de eu ter falado da idade, mas está grávida e vai me dar uma netinha chamada Maria Helena em agosto. E a minha segunda filha acabou de se formar em jornalismo, a Gabriela. Ela é a primeira bailarina clássica de uma companhia chamada Dalal Ascar. Não sei se você conhece. E ela dança por aí, dança no Municipal também, faz apresentações aqui pelo Brasil inteiro, nessa companhia. Só que ela é a primeira bailarina da companhia. Aí eu costumo dizer sempre assim, né, que a gente se separou, eu e a minha ex-mulher. A gente se separou. E o fato da gente se separar não quer dizer nada, né? A gente só não é mais marido e mulher, né? Assim e tal. Eu digo sempre assim, eu não tenho mãe nem pai, né? Que eles faleceram. Aliás, eles faleceram antes de eu conquistar tudo que eu conquistei. Ela tem sempre aquela hora do aniversário, né? Parabéns, pá, você... Aí depois Para quê? Eu quero ver para quem vai ser o primeiro pedaço. Aí eu digo assim, o primeiro pedaço não há dúvida. Não há dúvida. É da Cristina. Porque essa, depois de minha mãe, é a segunda mulher mais importante da minha vida. Ela me deu 2 diamantes. E ninguém jamais me deu 2 diamantes tão lindos quanto ela me deu. Que elas são lindas, maravilhosas. Minhas filhas são educadíssimas, belíssimas, né? Que modéstia à parte, eu acho que eu sou bonito, então, não sei, olhando para mim mesmo. Não, é sério. Não, sério. É sério, porque eu olho para mim no espelho, né? No espelho. Aí eu digo assim, aí, tá vendo? Olha que beleza, eu olho para mim no espelho, pô, eu só me vejo com 25 anos aí. Essa é uma parte que eu não estou deixando evoluir na minha mente, é a parte das rugas e tudo. É brincadeira. Eu me divirto zoando, né? Zoando. A última vez que eu vi meu rosto, eu tinha 25 anos, então... A propósito, uma outra coisa que eu acho que a gente podia falar aqui, cara, até 3 semanas atrás, eu tava com o meu cabelo aqui, cara. Ah, é? Cabelo aqui. Aí, pô, o pessoal zoava a beça, né? Não cortou pra vir aqui, não, né? Não, gente, não é culpado, não. É que eu tinha um objetivo, na verdade, porque é o seguinte, cara, eu fui um dos maiores doadores de sangue do Rio de Janeiro. Eu doava sangue, assim... 4 vezes ao ano, e no outro ano eu doava 12 vezes plaqueta. E assim ia. Eu já doei sangue mais de 80 vezes, fácil. Sangue e plaqueta. Eu com a Kátia lá em Portugal, é uma raridade você ver criança na rua, não tem. Não tem criança na rua. Aí um dia eu estava ouvindo umas crianças, né? Aí ela falou assim, aqui tem uma instituição que as crianças cuidam de câncer. Tem um monte delas carequinha. Aí eu assim, mó maluco, né? Do nada, isso em setembro do ano passado. Eu falei, então eu vou deixar meu cabelo crescer para eu doar o cabelo para a criança fazer peruca, para fazer peruca. Existem umas ONGs que recolhem teu cabelo, né? Para fazer peruca, né? E eu tinha que esperar crescer 20 centímetros. E aí tive que tirar minha onda de surfista. E já mandou para lá? Já. Pô, parabéns. Parabéns. E agora eu estou nessa expectativa de fazer isso também. Que legal. Dudu, Fala, papo tão bom aqui. Eu quero que você, por favor, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Tem uma palavra que a gente não usa aqui, que é assim, superação, né? A gente não
não entra nessa questão, ser um exemplo de superação, não existe isso, né? Não existe nem a piedade, não existe super-herói, existe o lado humano, né? Existe. E que une e não diferencia a pessoa com e sem deficiência. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem nos assistiu até agora. Olha, eu acredito no ser humano, pelo ser humano, e no potencial ilimitado que todo ser humano tem. Ele só precisa descobrir dentro de si essa força inexorável, assim, é uma coisa, é uma força que não tem limite, né? Eu vou citar um exemplo que talvez dê mais clareza ao que eu estou falando do que é sofrimento, né? E do que é vencer, lutar. Estava voltando da casa da minha ex-mulher, andando assim, tipo às 11 horas da noite na rua, e eu estou ouvindo os barulhos da rua, né? E aqueles catadores de lixo, né? Aí tinha uma senhora, né? Eu estava ouvindo a voz dela, era uma senhora. Quando ela me viu, ela parou de catar lixo. Ela parou de catar lixo e veio na minha direção e perguntar para mim assim, né? Olha para esse cenário. Ela chega para mim e fala assim: ô moço, você precisa de alguma ajuda? Sim. Meu irmão, eu me arrepio. Porque a pessoa ela está numa zona de sofrimento, mas ela tem aquele lado humano dentro dela que ela acha que eu, só porque ando de bengala e não enxergo, estou em sofrimento maior do que ela. Sim. Então, na verdade, não existem problema nem sofrimentos. Eles só existem se você dá valor a eles. Se você os enfrenta como se nada fosse, eles nada serão. É isso. Maravilha. E Dudu, também queria dizer assim, para quem está nos assistindo, que o maior bloqueio, às vezes, que uma pessoa tem em relação a se aproximar de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa cega, é aquela iniciativa, né? Puxa, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como ajudar. Pergunta, né? Pergunta, se aproxima, porque é muito rica a experiência, né? De estar integrado, pessoas com deficiência, sem deficiência, ou seja, tira esse bloqueio, né? Ofereça ajuda, ofereça ajuda. Não force a ajuda. Ofereça. E aceite também ajuda, que a pessoa com deficiência ajuda muito quem não tem deficiência. Aceita a ajuda, aceita a ajuda, porque a ajuda é sempre bem-vinda. E eu quero aqui, para encerrar, Dudu, agradecer uma pessoa que veio aqui contigo, um grande amigo seu, um grande amigo do Flávio, agradecer a presença do Cacá aqui no estúdio, tá, Cacá? Muito obrigado por ter vindo. Me ajudou muito também. Nossa Senhora. E uma pessoa que deu um presente hoje, né, para eu poder te reencontrar. Poxa, tá? Maravilhoso. Gente, esse foi mais um Positivecast Transformação, aqui na Positividade FM, hoje entrevistando o Dudu, Positividade FM 104.5. Acompanhe esse e outros programas através do canal da Positividade FM no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Positivecast.